Olá, amigos, bem-vindos mais esse dia ao Daily Devotions, o devocional diário da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, e estamos aqui então mais esse dia com o texto de Ezequiel, capítulos 12 a 14, e assim o profeta ele vai, à medida que o Senhor lhe entregando as mensagens e visões, e ele vai então trazendo diante do povo de Israel. E aqui ele recebe mais uma mensagem, mas é importante que também, não só ela é uma mensagem verbalizada, mas ela também é ilustrada. Em muitas ocasiões a gente percebe isso no jeito de Deus falar ao povo, no caso o povo do exílio, que estão na Babilônia, através de ilustrações e visões. E aqui então o Senhor está dizendo, através do profeta, que ele está diante de um povo rebelde. Eles têm olhos, mas não querem ver, têm ouvidos, mas não querem ouvir. E assim é o que ele enfrenta. Agora Deus orienta para ele ilustrar um acontecimento profético que Deus está revelando a Ezequiel. Para ele pegar algumas coisas, alguns poucos pertences, como que um exilado, alguém que está fugindo, saindo, ou cativo, e consegue pegar o que consegue, poucas coisas, coloca numa trouxa e vai, e aí o Senhor vai dizendo, mas tu sai aos olhos de todos, as pessoas precisam ver você fazendo isso. Você faz um buraco no muro, procura passar por ali, à noite a mesma coisa, cobre a sua cabeça como que não quer ver mais a terra que está deixando. E aí o povo, vendo o Ezequiel fazendo isso, pergunta, o que isso significa? Então é aqui que ele revela exatamente o que nós lemos no livro do profeta Jeremias, e também no livro de Crônicas, sobre Zedequias. O rei Zedequias recebe essa advertência lá em Jerusalém, e Jerusalém é tomada e ele foge com alguns dos seus soldados, oficiais, por um buraco, que faz no muro, e aqui o Ezequias está lá na Babilônia, mas está vendo tudo que está acontecendo pela revelação de Deus lá em Jerusalém, E o que isso aqui é o que o Senhor diz, é o que vai acontecer em breve com Zedequias. Não tinha acontecido e nem o povo, na verdade, sabia tudo que estava acontecendo, Pois aqui o Senhor disse, eles serão levados cativos, prisioneiros para o exílio. E Zedequias, então, foi assim que ele fez, e aqui está dizendo, ele sairá de Jerusalém durante a noite, num buraco no muro, levando somente o que conseguir carregar. Aí o Senhor diz, eu o levarei à Babilônia, e olha só o que aconteceu de fato com Zedequias. Mas ele não verá, e de fato o rei da Babilônia arranca os olhos do rei Zedequias e leva preso para a Babilônia, e ele morre na Babilônia, bem como o profeta está profetizando, e nela morrerá. Depois ele segue, então, profetizando, porque era tempo em que havia descrédito nas profecias, sempre pensando, isso vai demorar muito tempo, será para daqui a muitos anos, o tempo passa e as profecias não se cumprem. Geralmente as pessoas acabam realmente tendo essa tendência ou de esquecer ou de achar que não vai haver aquilo que foi dito, E aí o Senhor está dizendo que ele vai fazer essas profecias se cumprirem já, e não haverá mais visões falsas nem previsões lisonjeiras em Israel. O que eu disser, isso vai acontecer. E aí então ele fala contra os profetas, os falsos profetas de Israel, profetas insensatos que seguem a própria imaginação, anunciam visões falsas, previsões mentirosas,
dizem essa mensagem é do Senhor, embora o Senhor jamais tenha enviado por eles, né? Também em relação às mulheres, né? Pronuncie-se, Ezequiel, contra as mulheres que profetizam o que lhes vem à mente, né? E amarram amuleto nos pulsos e lhes fazem véus para a cabeça, né? Coisas como proteção, essas coisas, e o Senhor não se agradou daquilo ali, né? O meu povo gosta de ouvir mentiras. Então, aqui o Senhor está falando muito direto com a situação que está vivendo o povo de Israel, né? Muito bem, e aqui a mensagem do profeta Ezequiel é aquela que o Senhor sempre trouxe para o povo: arrependam-se e afastem-se de seus ídolos, parem de cometer pecados detestáveis. Então, era certamente coisas que não entram em detalhes, né? Mas questões de todos os sentidos que era detestável aos olhos do Senhor. Mas no final, o profeta traz sempre uma palavra de consolo àqueles que permanecem, né, com o Senhor. E assim o povo de Israel aprenderá a não se desviar mais de mim, nem se contaminar com todos os seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é o que Deus sempre ansiou, desejou, né, e buscou. Agora entramos na carta aos Hebreus, capítulo 7, que eu me encanto muito com esta parte, né? Porque ela faz uma alusão a uma experiência do Antigo Testamento e a personagens que aparecem no cenário bíblico, né? Numa maneira que Deus, né, nunca deixou de estar ali se revelando. E aqui vai se referir a um sacerdote, a um rei, né, chamado Melquisedeque. Melech, na verdade a palavra, né, que está transliterado Melquisedeque, mas a palavra ela é composta de dois termos, que é Melech, rei, Tzedaká, que é justiça, né? Ele era o rei de Shalem, que são as mesmas letras, consoantes que formam a palavra Shalom. Então ele era o rei de Shalom, Shalom, rei da paz, né? Porque aqui mesmo o escritor ele dá a interpretação dessas palavras, que ele era rei de justiça, porque era o que significava o nome dele, e também rei de paz, rei da paz, porque era a raiz da palavra Shalem, pois também é o mesmo local aonde se estabeleceu Jerusalém. Vamos ver, né, essas expressões também, né, sobre aquele lugar conhecido como Cidade da Paz, Cidade da Justiça. E aí é tão importante, tão impactante o encontro de Abraão com este homem que também a tradição judaica, né, o Talmud e os comentaristas, eles identificam esse Melquisedeque como Sem, ou Shem, o filho de Noé, que sobre ele residia a bênção da cobertura espiritual sobre os povos, as nações. Então, era um já antepassado de Abraão, na verdade, que vivia ainda nessa época, e ali, então, ele é identificado por esses nomes em razão da cidade e do que significava. Então, ele é atribuído como Sem, e Sem ele tinha a escola das coisas espirituais. Ele era aquele que ensinava também sobre Deus, era quem detinha o conhecimento de Deus, né? O Altíssimo. E é com ele que Abraão se identifica, pois Abraão teve a revelação de Deus. E então é aí que ele então entrega o dízimo e ele é abençoado por Melquisedeque, né? Dando a ele então preeminência sacerdotal,
Então é muito lindo tudo que acontece aqui, e ele identifica, o escritor aos Hebreus, Melquisedeque com Jesus, sendo ele Jesus da ordem de Melquisedeque, porque os levitas ainda não existiam nessa época. Deus abençoe. Ficamos com o Salmo 105, versículo 37 a 45, que agora trata da provisão de Deus no deserto com o povo judeu, que é sustentado pelo Senhor. Que Deus nos abençoe.